Olá, eu me chamo Maria Aparecida e junto com minhas colegas Alessandra Pereira, Brenda Faustino, Laiane Kelly e Samira Cristina, iremos realizar a apresentação sobre um caso clínico, que no caso em questão é o xeroderma pigmentoso. E esse trabalho ele foi orientado pela professora Márcia Daniele. Este é o nosso sumário, que consiste em 5 tópicos, como podemos ver. A apresentação do caso clínico, a doença em si, né, as causas, sintomas e incidência, o tipo de herança, o heredograma e o diagnóstico e tratamento da doença. Então, sobre o caso clínico presente, temos um pequeno enunciado sobre o aparecimento dessa doença em uma criança de 3 anos de idade do sexo masculino. Essa criança ela foi encaminhada a uma clínica de dermatologia para avaliação de grave sensibilidade ao sol e ao aparecimento de sardas em seu corpo. No exame físico, ele estava fotofóbico e apresentou conjuntivite e sardas hiperpigmentadas nas regiões expostas ao sol. Essa criança era filho de pais japoneses não consanguíneos, ou seja, os pais eles não são aparentados. E nenhuma outra pessoa na família ela era afetada de maneira semelhante. E o dermatologista ele explicou que essa criança ela tinha características clássicas do xeroderma pigmentoso, ou seja, a pele pigmentada tipo pergaminho. E para poder, assim, confirmar de fato o diagnóstico da doença, essa criança ela teve que fazer uma biópsia cutânea para poder, assim, avaliar o reparo do seu DNA e a sensibilidade à radiação ultravioleta de seus fibroblastos cutâneos. Após isso, os resultados da análise confirmaram o diagnóstico de xeroderma pigmentoso. E apesar das medidas preventivas apropriadas, a criança em questão desenvolveu melanoma metastático, que é o tipo mais grave de câncer de pele, aos 15 anos de idade, e morreu 2 anos depois. Seus pais eles tinham mais 2 outros filhos e nenhum deles era afetado com o xeroderma pigmentoso. Então, vamos falar sobre as causas, os principais sintomas e a incidência desta doença. Então, o xeroderma pigmentoso, também chamado de XP, é denominado uma fotogenodermatose, ou seja, é uma doença que afeta a pele e pode ser letal ou altamente incapacitante. É uma doença genética, rara e hereditária, e é causada pela presença de uma mutação nos genes de reparação de DNA. Resulta, então, na hipersensibilidade e na sensibilidade das células após a exposição à radiação ultravioleta. Aumenta, assim, o risco de câncer e sendo esta a principal causa de mortalidade desses pacientes. Ou seja, os portadores com XP, eles não conseguem corrigir os danos, eles não conseguem reparar os danos na molécula de DNA causados pela exposição à radiação UV. Então, geram diversos danos para a pele do indivíduo que possui esse diagnóstico. Além disso, outros sintomas e outras consequências são derivadas dessa doença, desde problemas oculares até problemas neurológicos. Então, devido à hipersensibilidade da pele, o indivíduo com esse diagnóstico, ele desenvolve diversos sintomas, diversas consequências. Então, a gente tem um aparecimento de manchas no corpo, manchas brancas e pretas, lesões cutâneas, a gente tem a exemplificação desses sintomas nas imagens no slide, queimadura, principalmente nos lábios, como a gente tem representado, e também a degeneração, se podemos dizer assim, de órgãos, como a orelha, o nariz, como está exemplificado aí nos casos brasileiros de Goiás. Como consequência, como já falei, a gente tem os problemas oculares e neurológicos. Então, a gente tem a fotofobia, que é um dos principais sintomas dessa síndrome, que é a sensibilidade extrema à luz. E os pacientes reagem inclinando a cabeça para frente e para baixo, com o intuito de proteger os olhos da incidência solar. Então, além da fotofobia, a gente tem a perda de cílios, a perda auditiva,
A gente tem também o retardo mental progressivo e essas consequências podem afetar os indivíduos que possuem esta doença. Já em pacientes negros, a manifestação destas consequências de problemas oculares podem ser mais severas, tendo em vista a fotoproteção desses indivíduos devido à melanina do indivíduo, ela consegue retardar o aparecimento de lesões cutâneas e até mesmo o diagnóstico. Sobre a incidência desses casos, a gente tem em ambos os sexos de qualquer raça e normalmente ela é detectada antes dos 12 anos de idade. E no Brasil, especificamente em Araras, que é um povoado de Faina, município de Goiás, a gente tem a maior taxa mundial do Xeroderma pigmentoso. Então, a gente tem a maior incidência do XP no Brasil, localizado em Araras. Tendo a cada a cada 40 nascidos, a gente tenha um indivíduo com diagnóstico. Então, a cada 40, a gente tem um com diagnóstico. E em relação à população mundial, a gente tem de 2 a 4 casos em 1 milhão. O tipo de herança identificada no caso clínico presente tem padrão de herança monogênica autossômica recessiva. As doenças autossômicas, elas são caracterizadas por afetarem pessoas tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, da mesma forma, na mesma proporção. Porque o gene responsável por essa característica, ele se encontra em algum cromossomo autossomo. E essa herança monogênica, ela também pode ser dominante quanto recessiva. Como eu falei anteriormente, esse caso clínico, ele é classificado como uma doença de herança monogênica autossômica recessiva, ou seja, para poder apresentar esse distúrbio, será necessário que o indivíduo ele tenha herdado uma cópia do gene defeituoso da mãe e outro gene defeituoso do pai. Mas se uma pessoa ele herdar apenas uma cópia do gene defeituoso e uma cópia normal, será apenas um indivíduo portador. A endogamia, que é o casamento entre parentes, ele aumenta a chance do surgimento desses distúrbios autossômicos recessivos, porque eleva a possibilidade do cruzamento entre heterozigotos e essa pessoa ela pode portar o mesmo alelo recessivo que foi herdado de um ancestral em comum. Já em um cruzamento de heterozigotos não aparentados, o surgimento desse distúrbio seria mais raro, porque pessoas heterozigotas elas teriam que ter herdado o alelo raro de ambas as famílias. Então, é menos provável desse alelo raro surgir. Como já foi apresentado, WS é uma criança portadora do Xeroderma pigmentoso. Essa doença, ela é de herança autossômica recessiva. Assim, nós podemos dizer que o genótipo de WS é do tipo homozigoto recessivo, no caso, azinho-azinho. Afirmando-se esse tipo genotípico, nós podemos falar sobre o genótipo dos pais de WS. Para que eles dois tenham gerado um indivíduo afetado, eles precisam ser heterozigotos, porque eu preciso que um azinho seja doado do pai ou da mãe e que outro azinho seja doado do pai ou da mãe. Então, necessariamente eles precisam ser heterozigotos, para que assim eles possam gerar WS. No caso clínico, também se afirma que WS é o único afetado pela doença na família. Então, esse genótipo homozigoto recessivo só pertence a AWS. Os seus familiares eles podem ser tanto heterozigotos, como seus pais, azão, azinho, ou eles podem ser homozigotos dominantes, azão, azão. Mas, como ele é o único afetado, o genótipo azinho, azinho só pertence a AWS. No caso dos seus irmãos, eles podem ser tanto heterozigotos quanto homozigotos dominantes. Uma informação adicional
é que no caso clínico não se afirma nada sobre os avós de WS. Mas, considerando que já se foi dito, seus avós eles podem ser tanto heterozigotos quanto homozigotos dominantes, pois eles não são afetados pela doença, apenas WS. Bom, algo que devemos deter a nossa atenção também é o porquê não teria como os pais de WS serem homozigotos dominantes. Bem, se fossem, gerariam uma prole 100% homozigoto dominante também, não havendo genótipo para a expressão da patologia nos filhos desse casal, descartando essa hipótese. Realizando também o quadro de Punnett e retirando as possíveis probabilidades da prole do casal heterozigoto, nós temos que 25% poderia ser um indivíduo homozigoto dominante, 50% poderiam ser indivíduos heterozigotos e os outros 25% de chances seriam um indivíduo homozigoto recessivo, que foi justamente o caso de WS, que expressou a doença. Falando sobre o diagnóstico da doença, o diagnóstico do xeroderma pigmentoso, ele se dá de forma clínica, com base na sintomatologia, a partir da observação das manifestações cutâneas, oculares e neurológicas que esse paciente apresenta, e também é necessário fazer um reconhecimento distributivo e morfológico das lesões para orientar melhor a identificação da doença. Além disso, deve-se observar e estudar a história clínica do indivíduo de forma minuciosa, levando em consideração fatores que podem aumentar a incidência dos casos, principalmente os fatores consanguíneos. E é importante falar também que o diagnóstico ele pode ser confirmado através de testes celulares da reparação do DNA danificado, como o teste de síntese de DNA não programado em fibroblastos de pele cultivados e o teste de hipersensibilidade UV. Por se tratar de uma doença que ainda não tem cura, é necessário que o paciente tenha uma série de cuidados e o diagnóstico precoce, juntamente com a proteção contra raios ultravioletas, é de suma importância no tratamento de pacientes com xeroderma pigmentoso. Então, como eu falei anteriormente, a proteção contra os raios ultravioletas, mas também o não solar é essencial para evitar ao máximo a radiação solar e, consequentemente, prevenir o aparecimento de lesões cutâneas pré-malignas e cancerosas. Então, é de suma importância lembrar que a luz artificial emite radiação ultravioleta, então os pacientes devem evitar também essas luzes. Esses indivíduos, com isso, esses indivíduos eles são obrigados a mudar radicalmente os seus estilos de vida, desde as roupas que eles vão utilizar até os ambientes que frequentam. Então, é aconselhável que, ao serem expostos, eles usem chapéus, luvas, roupas compridas, óculos, máscaras, protetor solar com proteção maior que 30 a cada 2 horas. E, além disso, há medicamentos para alguns sintomas, mas é aconselhável avaliar os riscos e benefícios de antimicrobianos, anti-inflamatórios, não esteroides, diuréticos, anticonvulsionantes, ou antihipertensivos, que são os mais usados. E também é importante falar que a deficiência de vitamina C nesses pacientes é frequente, então devem ser prescritos suplementos para suprir essa carência de vitamina.